E seja muito bem-vindo ao canal. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Hoje vamos voltar, né? Provérbios depois desse recesso final do ano. Acho que eu já fiz um vídeo esse ano, na verdade. Não lembro bem. Mas vamos lá. Estes são provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá, né? Aqui chama a atenção bastante coisa, né? Porque eu acredito que esse é um dos primeiros provérbios que ele fala sobre essa questão de cópia, né? Geralmente eram os escribas que faziam isso. E eu trazendo aqui, o rei Ezequias foi um dos reis que reinou em Judá, né, de uma maneira boa, né? Então tinha vários provérbios escritos em algum lugar, né? E eles compilaram, né, todos esses provérbios dentro desse Provérbios 25, né? E a partir do 25, se não me engano, tem mais alguns também que são compilados e feitos por outras pessoas, que não Salomão. Então a gente vai ver algumas coisas aqui, né, que de alguma maneira se repetem, mas tem algumas coisas novas também, é bem interessante, né? Inclusive Ezequias foi um rei que, na verdade, achou, se eu não me engano, né, o livro da lei de Deus, né, porque havia muitos reinados, ele tinha se perdido. E se bem me lembro, quando ele leu, todos ficaram aterrorizados, né? Com tudo que estava escrito naquele livro, inclusive, se eu não me engano, ele rasgou as vestes dele, né? E porque ele fez isso, Deus não trouxe destruição no reino dele, né? A verdade, a destruição veio no próximo, inclusive o rei Ezequias, ele derrubou todos os altares a outros deuses, a Baal, tal. Foi um dos reis, né, mais abençoados, digamos assim. Se eu não me engano, tem até uma referência que antes dele não houve outro igual que se voltasse para Deus como ele, né? Então é bem interessante a história desse rei. Bom, a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis, né? Então aqui meio que fala sobre um senso de missão que nós temos, né? Inclusive é muito interessante porque muitas coisas circulam em certas coisas disso. Porque a glória de Deus é ocultar certas coisas, né? E de certa maneira nós respeitamos a Deus, né? Por certas coisas que ele nos oculta, né? E nós respeitamos, na verdade, as autoridades, os reis, né? Por aquilo que elas nos explicam, né? Então, cientistas, governadores, né, advogados, geralmente acadêmicos, né, eles buscam fazer isso daí e, de certa maneira, a gente imputa algum senso de autoridade sobre eles, né? Então, é bem interessante, né, essa questão aqui. Meio que dentro do nosso propósito de vida, isso, de certa maneira, tá escancarado, né? Que a gente sempre tenta descobrir, né, as coisas que Deus ocultou de nós. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável, né? Então aqui eu acredito muito que Salomão ele estava falando da perspectiva dele, né? Porque como se ninguém soubesse o que ele estava pensando. Mas hoje a gente num momento, né, da história diferente, onde a gente tem vasto conhecimento sobre diversos assuntos, a gente vê que esse tipo de coisa aqui também está mais ligada, né, às autoridades e em relação ao coração de Deus, né? Se você pensar, né? O coração de Deus, ele, na verdade, é insondável, né? Não tem como alguém sondar. Não há coração que seja insondável como o coração do Senhor, né? A gente tem nem noção, né? Imagina, tem até se eu não me engano, em Coríntios fala que o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, é que Deus tem preparado para aqueles que creem, né? Então, de certa maneira, mostrando aí que até são coisas inefáveis, né? Que não são permitidas ser ditas, né? Enfim, isso aqui é bem interessante mesmo, que eu acho que ele se alinha com esse segundo versículo aqui. Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para ourives. Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono, né? Ou seja, quando a gente retira a escória da prata, né? Fica a prata pura, né? Então, de certa maneira, ele tá tendo um grau de pureza grande aí, né? Tá tratando sobre coisas impuras e não puras referente a materiais, né? E ele fala que isso é bom, né, quando se faz isso, porque o ourives consegue trabalhar. E da mesma maneira, quando ímpios são retirados da presença do rei ou da presença daquele que tem as autoridades, né,
O rei consegue trabalhar por quê? Porque a justiça firma o seu trono. Não é nada que vai firmar, né? É a justiça que vai firmar o trono. Não se engrandeça na presença do rei e não reivindique o seu lugar entre homens importantes. É melhor que ele diga suba para cá do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. O que você viu com os olhos, né? Opa, esse o que você viu com os olhos é do segundo. Então, aqui, ó, compilando isso daqui, não se engrandecer na presença do rei. E aqui que é interessante, porque às vezes a gente pode achar, né, que no começo do Provérbios 25, por esses provérbios terem sido compilados por servos do rei Ezequias, né? Eles, de certa maneira, são coisas não tão preciosas como você poderia até pensar, né? Não, isso aqui não é a palavra de Deus pura, né? Algo puro mesmo. Mas quando a gente começa a olhar, principalmente esse teor do capítulo 25, né? Quando a gente fala na, para não se engrandecer na presença do rei, veja que essas são quase exatamente as mesmas palavras que Jesus usa no Sermão do Monte, né? Ele fala para a gente não se engrandecer, não procurar os primeiros lugares na sinagoga, lembra daquilo lá? Então, isso daqui casa totalmente, né? Deixa eu ligar a luz aqui. Isso aqui casa totalmente com a mensagem desse provérbio, né? E não só essa, mas outras mensagens aqui vão casar de certa maneira, né? E aqui fala assim, ó. O que você viu com os olhos não leve apressadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo desacreditar? Jesus também evoca, né, algo que faz referência a isso em um dos seus sermões, e se eu não me engano é o Sermão do Monte, falando para a gente se resolver antes de chegar ao tribunal, né, com o nosso irmão. Então sempre buscar ter a paz e nunca ficar achando que a sua própria justiça é absoluta, que você vai ter razão em tudo, né? E aí vem aqui uma referência mais direta, né? Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem ouvir poderá recriminar você e jamais perderá sua má reputação, né? Então aqui ele está falando, quando resolver a causa direta do seu próximo, não revelar o segredo de outra pessoa, né? Porque às vezes a gente vai resolver a causa com o nosso próximo, né? E revelando o segredo de outra pessoa. Então imagina que você tem um vizinho que o vizinho do lado contou, né, algo sobre esse vizinho. Ó, cuidado que o cara, ele tem um cachorro e joga o cocô do cachorro na sua lixeira, né? Aí você chega lá no tribunal e fala, o meu vizinho do lado me contou que você joga cocô de cachorro na minha lixeira, né? É um exemplo meio tosco, né? Mas aqui dá pra ver que isso daqui faria referência a outra pessoa. Então você tá pleiteando uma causa com uma pessoa e tá usando de referência a outra pessoa, né? Quando faz isso, o problema não é a informação em si, mas o problema é caso contrário, quem ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. Fica com aquela reputação de que não sabe guardar segredo, pessoa fofoqueira, etc. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata, né? E aqui fala, imagina a beleza, né, de uma pintura, né, algo de ouro, né, colocado sobre algo de prata, né? Então veja que a circunstância, né? A palavra proferida no tempo certo. Então, o tempo certo é a circunstância correta, né? E a palavra também tem que ser correta. Então, nesse caso, a palavra é ainda mais excelente do que o tempo, né? E a palavra é mais excelente do que o tempo. E justamente quando você joga uma palavra em que o tempo é excelente, né? Isso se torna magnífico, né? É a palavra que eu consigo usar. Magnífico. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir, né? Então, o tempo certo é qual? O tempo em que uma pessoa se dispõe a ouvir. Não fique dando conselhos para pessoas que você vê que não se dispõem a ouvir, né? Porque acaba sendo um tempo, vamos dizer assim, errado, né? Então, procure sempre o tempo certo até para as pessoas não. Ah, esse daqui tá sempre dando conselho, mó chato, não sei o quê. Né? Não procure fazer isso, né? Então, retém algumas palavras para você, né? E fale no momento que for. é,
agradável, de certa forma, né? Dentro desse tempo correto. Muitas vezes não vai ser agradável. Como o frescor da neve no tempo da colheita é um mensageiro de confiança para aquele que os enviam. Ele revigora o ânimo dos seus senhores. Então, veja que na época da colheita, na época que tem mais calor, em que as coisas estão mais quentes, né? E às vezes vem uma chuva, né? Tem até um nome específico, chuva serendípica, não lembro direito. É, Mas ele mostra que existe algo que vem num tempo bom, né? E que é como se fosse um refresco para a alma, né? Um revigor do ânimo. E vê que esse versículo aqui ele usa de referência para vários outros próximos, né? Que ele fala que a pessoa que dá para confiar é como se ela estivesse trazendo refrigério para sua alma, né? Mas ó, ele coloca em contraponto, ó, como nuvens sem vento, como nuvens e ventos sem chuvas é aquele que se gaba de presentes que não deu, ou seja, você fica sempre na expectativa e a pessoa nunca condiz com aquilo que você espera, com a sua expectativa. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade e a língua branda quebranta até os ossos, né? Tem uma outra passagem que fala que a língua dura quebra até os ossos, né? Mas nesse sentido aqui é bom, né? Porque ele fala que com paciência, né, a gente consegue convencer as autoridades, né? E a língua branda, tranquila, né? Ela faz até as coisas difíceis, né? Ficarem não fáceis, né? Mas essas barreiras se quebrarem, né? E aí ele vem dando outros conselhos que parecem não ter relação, mas tem, né? Porque ele tá falando aqui sobre ter paciência e autoridade, né? Aí depois ele vem falar aqui, ó, se você encontrar mel, coma apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite. Então, existem coisas que são boas, né? Que são alívios para a alma, mas a gente também não pode exagerar nelas, porque senão a gente vai ficar enjoado, vai vomitar, vai passar mal, né? E não só isso, né? Acarreta para os outros problemas. E isso faz referência ao versículo de baixo, né? Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não canse de você e passe a odiá-lo. Então, visitas à casa do nosso vizinho tem que ser como se fosse o mel, né? De vez em quando a gente come, né? Algo que é saboroso ao paladar e cessou, né? Justamente nessa parte de não fique enjoado e vomite, né? E aí a mesma ideia aqui, não se canse de você e passe a odiá-lo, né? Exatamente a mesma ideia. Se cansar para enjoado, né? E vomitar para odiá-lo. Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo, né? Então essa pessoa, ela essa pessoa que dá falso testemunho, ela é tão perigosa, né? Quanto uma espada, uma flecha aguda ou um pedaço de pau, né? Porque ela fere de fato as pessoas. Então quem dá falso testemunho contra mentiras, ela traz ferimento a outras pessoas. E aí vem lembra do contraste que a gente viu lá em cima, em que enquanto a pessoa de confiança é um refrigério, o que acontece aqui com a pessoa que não é de confiança, né? Como dente estragado ou pé deslocado é confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Ou seja, quando você precisa, e às vezes você precisa de pessoas que não dá para confiar muito, a pessoa é meio zoada, sei lá, enfim, né? É a mesma coisa de você ter o pé deslocado. Você pisar no pé deslocado ou morder, comer com o dente estragado, né? Comer com o dente estragado te dá uma dor. Você não sente firmeza. Você não sente que você vai conseguir, né? E pé deslocado é mesmo. Mesmo que você andando pra frente, né? Você não sente firmeza, né? No pé deslocado, né? Quando você pisa. Né? Então aqui é a mesma ideia, né? Ainda que você consiga andar ou comer, você vai comer e andar com muita dor, né? Essa pessoa vai trazer dor, dificuldade pra você. Como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida é cantar com o coração entristecido, né? Então, a ideia aqui é que às vezes a gente não precisa cantar para se alegrar, né? Ou outra pessoa cantar, né? Que às vezes é amargurante. Às vezes a gente precisa sentir nossa amargura, nossa tristeza, né? Para depois ter ânimo justamente para cantar, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E aí vem aqui, o versículo 21 que ele está dentro
discurso de Jesus, né? Mas ele tem uma pequena diferença aqui ainda que eu vou pesquisar sobre isso depois, né? Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você, né? E aqui, se eu não me engano, o discurso de Jesus é: amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça, né? Inclusive, deixa eu pesquisar aqui, pra gente ter certeza do que eu tô falando. Brasas vivas sobre a cabeça. Ah, sobre sua cabeça. Aqui, ó. Romanos 12:20, né? Amados, jamais procurar vingai-vos vós mesmos, mas entregai a Deus, como está escrito: minha vingança eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Ah, tá. Realmente é sobre a cabeça dos inimigos, né? E nesse contexto aqui, o que dá para extrair é que o seu inimigo, ele vira alvo, né? Alvo de quem? Do Senhor. Imagina que você, vendo o seu inimigo passar por dificuldades, você o ajuda, né? Então aquela pessoa fica marcada, né? Pelo seu amor, né? E caso ela tentar se virar contra você, né? O que que vai acontecer? Vai acontecer que Deus marcou ela, né? Então o castigo vai vir sobre ela, mas não da sua parte, da parte de Deus. Porque se você fez o bem para ela, ela não pode te retribuir com o mal, né? E aí, lembrando disso, eu lembro de um exército, acho que da Síria, alguma coisa assim, que foi até Israel, né? E o profeta orou e Deus feriu eles de cegueira, né? E aí o profeta levou todos eles ao centro da cidade quando eles viram o exército estava cercado neles, né? E aí o rei deu comida e bebida para aquele exército, para aqueles inimigos, né? Eles comeram, beberam e voltaram, e nunca mais eles afligiram aquela cidade, né? Desde que o determinado rei que enviou eles era vivo, né? Então aqui demonstra, né, que isso daqui traz recompensas da parte do Senhor. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Então, aqui é um conselho para não ficar se fingindo, né, contando historinha, contando gaita. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta, né? E aqui também entra a questão do homem briguento também. Então não adianta só ter uma casa grande, né? Uma casa boa, né? É melhor que em uma casa que não seja tão boa assim, não haja briga. Como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante, né? É como se fosse algo que você meio que não espera, né? Então vem, acontece, tipo, te refresca, né? Uma coisa, independente da situação que esteja passando, acaba sendo bom, né? Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio, né? E esse versículo aqui é muito interessante, né? Provérbios 25:26. Ele, inclusive, é usado no Demolidor, que é uma série que eu gosto bastante de assistir. É o Padre Lenton, né? Que fala lá pro Matt Murdock, né? E ele fala exatamente isso num contexto em que o Matt, né? O Demolidor, tá querendo matar o rei do crime, né? E aí ele fala que às vezes você justificar os fins pelos meios, né? É como se você estivesse demonstrando e fraquejando, né? Ele fala que é como se fosse uma nascente de água poluída, né? Alguém que se deixa envenenar, né? Por um comportamento diante do ímpio. Bom, vamos lá, continuando. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a sua própria honra. Ou seja, se você fica toda hora fazendo com que as pessoas te honrem, né? E isso daqui é ruim, porque quando você busca muitos elogios, quer fazer com que as pessoas te honrem, né? Isso acaba
trazendo um problema para você, inclusive no discurso de Jesus do Sermão do Monte, nesse contexto ele fala que não é pra gente orar nas sinagogas, né? Para não se aparecer, mas a gente tem que orar aonde? Em casa, né? Que é onde não vamos nos aparecer. E as pessoas que ficavam tentando orar, né, à vista do público, na verdade, elas estão buscando sua própria honra, né? Enquanto Jesus falou que o comportamento correto não era esse. E aí vem um versículo que eu gosto bastante, né? Como a cidade sem muros, né? Como a cidade com seus muros derrubados, né? Ou sem muros, assim é quem não sabe dominar-se, né? Então quem não tem domínio próprio, né? Pessoas carentes demais, né? Aí tá solteiro, né? Não sabe se controlar, se equilibrar, né? Parabéns. Você é uma cidade sem muro, né? Só tá esperando alguém entrar, bagunçar sua cidade e sair fora e vazar, né? Você tá ferrado. Então, aprenda a se dominar, porque senão você vai ser igual essa cidade aqui sem muros. E muito obrigado por ter ficado até aqui. Curta, compartilhe e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Obrigado, até logo.